Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos na manhã desse dia nos dirigindo a você através das nossas redes sociais, agora muito especialmente pelo canal do YouTube, o IEADEP. Você que está nos acompanhando esses dias que nós estamos passando fora do templo, né, o construído de tijolos, mas a igreja que sou eu e é você continua ativa, adorando a Deus, também ouvindo a voz de Deus. E na manhã desse dia, nós estaremos dando início a mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical e com uma proposta muito interessante. A igreja eleita, e nós vamos estudar aí a carta aos Efésios. E pela boa vontade de nosso Deus, nós recebemos aqui na manhã desse dia um convidado todo especial, que é o presbítero Evandro. É um dos responsáveis pela escola bíblica dominical aqui na sede da Assembleia de Deus em Pequiá, e também um dos responsáveis pela escola bíblica dominical no campo do Pequiá. Muito obrigado por tua presença aqui nesta manhã conosco. Esperamos em Deus poder receber algo dos céus ao nosso coração com graça e passar aí aos nossos telespectadores. E vamos, nesse momento, fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua graça, para que nós possamos, aqui debaixo da graça de Deus, poder ouvir a sua voz, trazer o ensino do estudo da palavra de Deus ao seu coração. Você que está me vendo, me ouvindo esta manhã, curve a tua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, o Altíssimo Guarda de Israel, nós na manhã desse dia queremos adorar o teu nome, mas também queremos ouvir a tua voz. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração como um incenso suave, porque nós queremos ouvir a tua voz como resposta. Fala ao meu coração esta manhã, fala ao coração do meu amigo, da minha amiga que está me vendo, me ouvindo esta manhã, para que o que vem do céu possa mudar a minha vida, possa mudar a vida dos teus filhos que estão a nos assistir. Ser conosco, Pai, porque precisamos de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero convidar você que já tem a sua Bíblia, a sua revista, também a sua harpa em mãos. Nós vamos adorar a Deus com hinos devocionais da nossa harpa cristã. Dessa feita, convidar o presbítero Evandro para estar adorando a Deus com os hinos devocionais da nossa harpa cristã. Você que tem sua harpa, por gentileza, hino de número 5. Ó doce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Glória. Como hóstia verdadeira em oblação de amor, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta a alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus. Hino 259 da nossa harpa cristã. Creio eu na Bíblia. Glória a Deus. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho no meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para mim a Bíblia é o maná dos céus,
mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitórias e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, pois remido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos que o buscam plena salvação, esta bênção só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Lemos hoje a Bíblia, todo pecador, para que encontre Cristo o Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Graças a Deus. Queridos, já temos e tendo adorado a Deus com os nossos hinos devocionais da nossa harpa cristã, nós queremos dar início aqui à parte introdutória desta lição, desse novo trimestre que se inicia. A proposta para esse trimestre é nós estudarmos a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, e vai ser discorrido durante todo esse trimestre essa proposta. Nós temos como comentador dessa lição o pastor Douglas Batista, um homem de Deus, gabaritado para estar nos ministrando, né? Escreveu essa lição e a partir de então nós estaremos aí pela graça de Deus fazendo menção e uso dessa mesma. Ele é o pastor Douglas Batista, ele é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, mestre em ciência das religiões, pós-graduado em docência do ensino superior, licenciado em educação religiosa e filosofia, e também é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. É o segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Então, nós temos aí alguém bem gabaritado para trazer algo aos nossos corações. A proposta para esse trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de número 1, ela vem com o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O objetivo geral desta nossa lição é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Os objetivos específicos desta lição: primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. Em segundo, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios. E em terceiro lugar, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nesta epístola, nesta carta, né? Então, nós temos aí uma proposta muito interessante, e a lição de número 1, como já fora mencionada, a carta aos Efésios, saudação
aos destinatários. Eu quero convidar você que ainda não está com a sua revista, pegue a sua Bíblia e nós vamos fazer leitura do textuário encontrado em Efésios, capítulo 1 e versículo de número 2, que nos diz assim: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1 e versículo de número 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E nós vamos fazer leitura bíblica em classe em 2 textos. Você, mais uma vez, que ainda não tem a sua revista, enderece a leitura. O primeiro texto que nós vamos fazer menção é Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. E logo após, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 1 ao versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus, Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, agora enderece a sua leitura a Atos, capítulo 19, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: Do batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo: Ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Estes eram, ao todos, uns 12 varões. Meus irmãos, nós estamos, mais uma vez, fazendo menção do presbítero Evandro, e a partir desse momento nós estaremos fazendo aqui a introdução, já discorrendo sobre a proposta desse trimestre, Carta aos Efésios. E a lição de número 1 vem com esse tema, né? Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O livro de Efésios é um livro bem comentado, bem estudado, também muito ministrado pelos homens de Deus. O nosso pastor, o pastor Douglas Batista, ele coloca aqui a carta aos Efésios na sua introdução como sendo aí a coroa dos escritos de Paulo, né? Ou a rainha das epístolas. E nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, a epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui, para o primeiro ponto, a autoria e a data. Os subtópicos desse primeiro ponto vão nos falar sobre a autoria, a assinatura apostólica, uma epístola da prisão e, por fim, o ponto 4, que é a data. O livro contido, o presbítero Evandro, por 6 capítulos e 155 versículos. Como nós podemos aí no ponto 1, né, comprovar a autoria do escrito desse livro? Bom, meus irmãos, a paz do Senhor traz alegria ao nosso coração estar presente aqui mais uma vez, fazendo parte do corpo docente dessa tão estimada escola. Respondendo à pergunta do nosso pastor acerca da autoria da epístola aos Efésios em relação ao apóstolo Paulo. Não é desde agora, mas de muito antes, que a autoria em relação ao apóstolo Paulo com a carta de Efésios é colocada em xeque. Logo no início do 1º século, houve um herege que foi muito conhecido, até ele tinha um grupo de pessoas que eram seus seguidores, chamado de Marcion. E ele é culpado, segundo Tertuliano, que foi um dos pais da igreja do 1º século, a tirar a expressão que há no 1º versículo do 1º capítulo que diz: aos Efésios e santos em Cristo. E por essa razão, Orígenes, que foi um grande erudito, estudioso de grandes culturas ou de vastas culturas, ele tem uma grande dificuldade em interpretar os manuscritos antigos. Então, por essa razão, é colocado em xeque se quem realmente escreveu
a carta ou epístola aos Efésios foi o apóstolo Paulo ou não. Questiona-se também o fato de que não há saudações, como é padrão das demais epístolas, saudações extensas, e ele não faz referência a nenhum nome de nenhum amigo, já que ele viveu em Éfeso por pelo menos 3 anos. Esse é o primeiro ponto que nós temos que destacar. Quais são as provas comprobatórias, pastor Edequiel, de que a autoria da epístola aos Efésios é realmente do apóstolo Paulo? É que a escrituria apostólica ela tem um padrão. Se você pegar, por exemplo, Romanos, Coríntios, e aí você vem a Gálatas, aí você vem a Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, você vai ver que há um padrão escriturístico, apostólico de Paulo, onde sempre ao introduzir ele se identifica como sendo o apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Isso aqui é um padrão de todas as escritas do apóstolo Paulo. O segundo ponto, que é comprobatório de que a autoria também é do apóstolo Paulo, é que até a metade do 2º século da primeira era cristã, toda a tradição, a igreja, bem como também todos os demais apóstolos e depois todos os concílios que houveram para identificar e sancionar assim o cânon da Bíblia Sagrada, identificam e aceitam também como sendo a autoria do próprio apóstolo Paulo. E nós temos também uma outra aqui que eu acho muito importante e é bem relevante também, é a questão da contraprova. Por exemplo, Efésios não está na ordem cronológica. Nós sabemos que Colossenses foi escrito primeiro que Efésios, mas dentro da Bíblia nós encontramos primeiro Efésios. Você vai em Colossenses, você vai encontrar, pastor Edequiel, a metade dos versículos que estão escritos em Efésios, nós encontramos em Colossenses. Enquanto que em Colossenses Cristo é colocado como cabeça da igreja, é o diretor da igreja que dá vitalidade para o corpo, Paulo coloca em Efésios a igreja como sendo o corpo de Cristo, estritamente, inteiramente ligado ao cabeça, que é Cristo Jesus. E depois, para finalizar, essa epístola é escrita a um grupo de pessoas, da qual o próprio apóstolo Paulo se autodenomina apóstolo deles, que são gentios, um grupo a quem era peculiar a atenção do apóstolo Paulo a eles. Então, por essa razão, por essas 4 provas, a igreja, e eu acredito, e a Bíblia também nos dá embasamento para nós acreditarmos nisso, que a autoria da Epístola aos Efésios é realmente do apóstolo Paulo. Pastor Edequiel. Muito bem. Já foi citado aqui pelo presbítero Evandro, muito bem colocado, que no decorrer do tempo, no perpassar do tempo, essa questão da autoria o escrito sendo pelo apóstolo Paulo foi refutada. Por exemplo, nós temos um clérigo também chamado de Edward Everson, 1731 a 1805, ele colocou em xeque justamente a questão da autoria, por ele entender que faltou esses princípios, né, apostólicos na carta. Mas Policarpo, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano rebateram fortemente e deram a Paulo, com embasamentos bíblicos, a questão da autoria. É válido provar também, a você que está me vendo e me ouvindo, acerca do que ajuda a comprovar esses escritos, é acerca das viagens de Paulo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em sua casa, enderece a sua leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, nós vamos ver que dentro das viagens paulinas, dá para se comprovar a estadia dele nessa cidade, e também por conta da viagem e o seu intento naquela cidade. Vá lá, Atos, capítulo de número 18, versículo de número 19, nos diz assim a palavra de Deus. Atos 18, versículo 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Essa é a primeira prova que Paulo esteve nessa cidade de Éfeso. Capítulo 19, versículo 1, também nós temos uma outra prova. Veja o que diz a Bíblia. E capítulo 19, Atos dos Apóstolos, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Versículo 10 diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Além de todas as provas em relação à autoria, em relação à apresentação do próprio apóstolo, nós temos aqui Atos dos Apóstolos mencionando a estadia dele, um bom período de tempo. Haja visto
ele faz a sua primeira viagem, esteve a primeira vez em Atos 18, versículo 19. Na segunda vez que ele fica mais tempo em Éfeso, Atos 19 e versículo de número 10, fica mais de 2 anos aproximadamente. A Bíblia diz que ele ministrando ali, muitos aceitaram ao Senhor Jesus, tá? Dando menção e foco aqui em relação à autoria. Pois muito bem, já provada aqui a autoria, nós temos o segundo princípio, que é a assinatura apostólica. O que vem a ser essa questão da assinatura apostólica, evidenciando aqui no livro de Efésios, evidenciado, melhor dizendo, no livro de Efésios. Assinatura apostólica. A assinatura apostólica é nada mais, nada menos que o padrão de escritura do próprio apóstolo Paulo. A forma como ele se relaciona com essa igreja, como aqui foi colocado diante de leitura também em Atos dos Apóstolos, e a forma como ele inicia o seu escrito. Nós queremos salientar aqui também, dentro desse ponto, algo muito importante, que eu acredito que é de Deus para os nossos corações, acerca do apóstolo Paulo. Se levanta um ponto muito interessante quando nós falamos dentro de assinatura apostólica, um outro questionamento acerca do apostolado do apóstolo Paulo. A lição não nos dá margem para falar acerca do apostolado do apóstolo Paulo, mas nós achamos importante frisar um pouquinho acerca disso. O apóstolo Paulo, se ele não é um dos 12, por que ele é mencionado na Bíblia como sendo um dos apóstolos? Você sabe, se você é um leitor da Bíblia comum, você vai entender algo muito interessante, que existe um padrão de igreja do Antigo Testamento que Deus usou um pouco desse padrão para replicar a sua igreja. Por exemplo, existiam 12 anciões, 12 patriarcas e 12 tribos. Assim como também a igreja, houve 12 apóstolos para o tempo dos primórdios da igreja, e eles foram os responsáveis para lançar o fundamento da igreja. O próprio apóstolo Paulo chega a declarar que ele não se considerava um dos 12, ele se via fora desses 12, mas ele declara também em 1 Coríntios, no capítulo 15, que ele foi chamado fora de tempo, mas que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Ele vai dizer que o Cristo ressurreto apareceu primeiro a Cefas, depois apareceu aos 12, depois a 500 e depois novamente aparece aos 12 novamente. E por que o apóstolo ele é realmente um apóstolo? Primeiro que ao começar, pastor Edequiel, a escrita de Efésios, ele vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não é apóstolo pelos apóstolos, ele não é apóstolo pela igreja, ele não é apóstolo por nenhuma outra liderança espiritual constituída. Ele é apóstolo pelo próprio Cristo. E o que confirma, o que corrobora que realmente ele é um apóstolo? Primeiro, ele viu o Cristo ressurreto como todos os outros demais apóstolos. Ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Ele recebeu de Deus autoridade para fazer sinais e maravilhas, como nós vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, como grandes milagres acontecendo. Então, ele é de fato um apóstolo comissionado por Deus, e nas suas escritas ele tem uma assinatura epistológica, que é o padrão e a forma como ele escreve aos seus destinatários, e a sua assinatura legal, se identificando como sendo o autor e registrando assim a sua assinatura apostólica. Então, já mencionado aí a questão essa assinatura apostólica, né? Observe bem, meu amigo e minha amiga, você está me vendo, das 21 epístolas do Novo Testamento, 13 são de autoria do apóstolo Paulo, né? Elas são geralmente divididas em 4 grupos. O primeiro grupo são as escatológicas, né? Que é a doutrina das últimas coisas, 1º e 2º Tessalonicenses. O segundo grupo são as soterológicas, que é a doutrina da salvação do homem. Está lá escrito Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. O terceiro grupo é as da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, e Filemão. E por fim, o quarto grupo, né, que são as pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito. Eles são conhecidos como epístolas paulinas. E dentro dessa proposta da assinatura, como já bem mencionado aqui, nas saudações iniciais das 13 epístolas identificadas, né, dentro das 13 epístolas que identificada por Paulo, escrito, nós vemos ele falando do seu próprio apostolado, né? Ele vai fazer menção, essa é uma curiosidade muito bacana, que dentro das 13 ele vai se identificar, né, especialmente com o seu nome. O comentador nos coloca também aqui a situação dos nomes de Paulo, e a gente vem com o passar do tempo, né? Algumas pessoas dizem que o primeiro nome de Paulo é Saulo, mas depois que ele se converte a Cristo, ele torna-se Paulo. Isso é um ledo engano pensar.
até por conta das suas nacionalidades, né? Nós temos visto em 7 das cartas que Paulo reivindica explicitamente a sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, né? O que isso vem trazer, tanto para mim quanto para você que está me vendo e me ouvindo, é a situação do nome Saulo e a situação do nome de Paulo, né? Se o Evandro puder comentar comigo, o Paulo achou bem melhor usar o nome dele romano, Paulo, do que o seu nome Saulo em hebraico para chegar às nações, não é isso? É verdade. Nós devemos salientar aqui, com relação a isso, que Paulo, na sua época, era considerado como a mente mais inteligente que existia. É por essa razão que ele opta por usar o seu nome romano, Paulo, e não o seu nome grego, o seu nome hebraico, Saulo. Enquanto que o seu nome romano, Paulo, significava pequeno, ele entendeu, por ser uma mente muito brilhante, por ser um homem muito inteligente, obviamente, porque ele tinha a mente de Cristo, ele entendeu que usar o seu nome romano daria uma melhor entrada e saída para exercer o seu ministério entre os gentios. Essa é a grande razão pela qual ele usa este nome, o nome de Paulo. E quero também aqui salientar o que é muito importante aqui. Foi dito aqui, Efésios é escrito enquanto Paulo está em prisão, mas isso não limitou o ministério do apóstolo, muito pelo contrário, ele dizia tanto que ele se estivesse preso, ou se ele estivesse em liberdade, ou se fosse na vida, ou se fosse na morte, o seu corpo seria para a glorificação do nome de Deus. E eu pergunto a você, o que tem limitado você para trabalhar para o reino de Deus? A labutar pela causa do reino de Deus, por uma causa que não é sua, mas que é da igreja, que é do cabeça, que é Jesus Cristo. Porque ele mesmo preso influenciou a muitos, muito mais estando preso do que estando em liberdade, o apóstolo Paulo. Olha, muito bem. Nós já temos visto aqui a comprovação da autoria dos escritos, Paulino, defendido aqui por tantos homens letrados da palavra de Deus. Demonstramos aqui a sua assinatura apostólica e você falou num ponto muito interessante. Essa epístola foi escrita quando eu estava ainda preso. Então a gente parte para o ponto 3, que é uma epístola da prisão. E o que eu achei muito bom do seu comentário é que Paulo, mesmo estando preso, nada o dificultara de fazer a obra de Deus. Então eu quero abrir um parêntese aqui, usar uma expressão do meu amigo, o presbítero Evandro. Quando ele estava ministrando, ele usou uma expressão muito interessante. Eu quero que você guarde ela no seu coração. Quando me é dado algo para fazer, eu não vou me perguntar se eu não posso fazer. É porque eu não posso fazer. Veja o exemplo de Paulo, nós vamos para o ponto 3 aqui, que é uma epístola da prisão. Paulo, mesmo estando preso, não se furtou de cumprir o propósito divino. Meu amigo, uma epístola da prisão. Uma epístola da prisão. E o que eu acho mais interessante, muito importante, o que de Deus fala ao nosso coração, é que mesmo da prisão, o apóstolo Paulo ele tem esse poder do Espírito Santo sobre a vida dele e influenciar a vida de outras pessoas. Se você ler o capítulo 3, ele fala que ele é o prisioneiro de Cristo, no versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, ele fala que ele é o prisioneiro do Senhor. E no capítulo 6, versículo 20, ele diz que ele é embaixador em cadeias. Ele convida todos os seus amigos, a todos os seus leitores, aonde essa carta chegaria para ser lida em público, a que não se envergonhasse de suas cadeias. E ele deixa muito bem claro que as suas cadeias não é uma causa e nem motivo de tristeza para nenhum daqueles que iriam receber a essa carta. Muito pelo contrário, é motivo de gozo, é motivo de alegria, porque ele se acha, ele fica alegre, ele se acha digno de, pela causa de Cristo, padecer todas essas açoites, todas essas prisões e viver até em cadeia como embaixador de Cristo. E para a glória de Deus, de fato, foi exercendo o seu ministério em cadeia. Quero destacar um outro ponto muito importante aqui também, é que Paulo, na prisão romana, Paulo não estava sofrendo como muito se pensa na prisão romana, muito pelo contrário. Paulo ele tinha o direito de ler, ele tinha o direito de escrever, ele tinha o direito de receber visitas e de mandar cartas para quem quisesse, como por exemplo o portador dessa carta que estava com ele. Então é dali que ele exerce e cumpre parte do seu ministério da prisão, e é lá na prisão que ele usa a grande expressão que todos nós conhecemos, que é muito famosa: tudo posso naquele que me fortalece. Pastor Edequiel. Glória a Deus. Então nós temos aí uma carta escrita direto de uma prisão, e já muito bem focado pelo presbítero Evandro, nada possa nos impedir de fazer a obra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra duas grandes prisões do apóstolo Paulo. A primeira, em Cesareia, foi aproximadamente 2 anos
Atos capítulo 24, versículos 1 ao versículo de número 27, e mais 2 anos preso lá em Roma, Atos capítulo 28, versículos 16 ao 31. O que nós não podemos deixar de focar mais uma vez aqui a você e a nós, que estamos aí fora do templo construído, né, de tijolos, que nada possa impedir de todos nós fazermos a obra de Deus. Veja, em suas 2 grandes prisões, e especialmente a prisão de Roma, ele escreve, olha só, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O que é que está te impedindo de fazer a obra de Deus? Né? Nada, nem prisão, nada possa te impedir e nos impedir de cumprir o propósito de Deus, que é fazer a sua obra. Para finalizar, nós temos aqui a questão da data, né, que essa epístola fora escrita. Olha só, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, esteve preso em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, Atos 28 e 30, entre 60 e 62. Então, a partir desta premissa, a data provável da redação, né, a escrita aos Efésios é de 61 a 62 depois de Cristo. E o portador dela é Tíquico. Então fica a dica aí, e a gente conclui aqui com essa data, não menos importante, é claro que os demais é o conjunto da obra. Entendemos aqui a autoria de Paulo escrevendo aos Efésios, está lá consubstanciado nos textos a sua assinatura apostólica. Também foi uma epístola escrita direto da prisão de Roma, e essa data, né, a gente cita aí aproximadamente 61 e 62 depois de Cristo. Então nós passaremos agora ao ponto de número 2, que são os destinatários. Dando continuidade ao nosso estudo desta manhã, a proposta agora é os destinatários, né, a quem foi endereçado a que lugar, a que pessoas e qual era o contexto em que essa epístola fora enviada. Nós temos aqui, primeiro subtópico, né, a cidade de Éfeso. Ouça bem, ó, por volta de 1050 a.C., invasores gregos expulsaram os habitantes da costa oeste da Ásia Menor e estabeleceram-se na cidade de Éfeso, que significa desejável. Ela ficava localizada no território de Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e Mileto. Em 133 a.C., Éfeso foi anexada à província romana e tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade portuária cujo porto desaguava no Mar Egeu. Por causa das boas instalações portuárias e das várias estradas que ligavam as cidades ao vasto Império Romano, Éfeso alcançou a posição de grande metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Era a sede do procônsul romano e da Confederação de Cidades da Ásia Menor. Então, a cidade de Éfeso, presbítero Evandro, era uma cidade muito bem localizada, hoje atualmente na Turquia, né, ficava entre Esmirna e Mileto. O comentador nos coloca aqui que a sua posição geográfica, o Mar Egeu e toda essa situação portuária favorecia essa cidade, tornando ela uma das grandes metrópoles da Ásia Menor, e compunha-se de aproximadamente 500 mil habitantes. Essa era a situação dessa cidade. Ela teve um boom comercial e religioso, né? Éfeso tornou-se essa grande potência na questão financeira e também religiosa. E falando de grande potência religiosa, nós partimos para o ponto de número 2 aí, que é a religiosidade de Éfeso. Ora, tornou-se uma grande cidade, uma cidade portuária, tornou-se uma cidade de muito comércio, um comércio muito forte. Consequentemente, a questão religiosa ascendeu junto com o comércio. Meu amigo presbítero Evandro, e a religiosidade da cidade de Éfeso, como era? Por vistas, era uma cidade muito e bastante religiosa, por uma razão muito óbvia e muito simples.
Era em Éfeso que ficava o proeminente templo da deusa Diana, a Diana dos romanos ou Artemis para os gregos, e que inclusive era considerado no mundo antigo como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o qual, segundo a história, era todo construído em mármore branco, e quem olhava para esse templo de longe, dos montes que ficavam atrás da cidade de Éfeso, porque o templo ficava, de certa maneira, fora da cidade, eles viam apenas luzes reluzentes por conta desse templo. E essa é a razão de um embate que nós encontramos em Atos, no capítulo 19. Era uma cidade muito e bastante religiosa. A sua deusa patrona quem era? Artemis, a mesma Diana, qual, segundo a história, essa deusa era filha de Júpiter com Latona, e que no parto de Latona ela era irmã gêmea também de Apolo, então ela caiu do céu vindo de Júpiter. Então, por conta disso, essa deusa era a deusa da caça, era a deusa dos animais, era a deusa do matriarcado, era a deusa da guerra, era a deusa que trazia prosperidade para a cidade e que popularizava também a cidade. Por essa razão, existia um comércio específico de religiosidade na cidade de Éfeso, onde Ourives vivia praticamente da fabricação de nichos da própria deusa Diana. E não somente isso, segundo Atos, capítulo 19, pastor Idekel, existia um livro lá muito famoso que era Os Escritos Efesinos, que esse livro era um livro que custava muito caro. O que era esse livro, na verdade? Além da adoração à deusa Diana no templo, existia também muito ocultismo e muita magia na cidade de Éfeso. Esse livro era basicamente uma compilação de feitiços e de encantamentos para situações do dia a dia. Tanto é que quando as pessoas se convertem a Deus, em Atos 19, a Bíblia diz que as pessoas confessavam publicamente seus pecados, levaram seus livros de magia e de ocultismo, de maneira que pelos livros foram contados 50 peças de prata, praticamente uma fortuna para aquela época. Além disso também, no templo da deusa Diana, nós queremos deixar isso aqui muito bem claro, que as próprias sacerdotisas usavam roupas muito curtas e, principalmente no mês de março, elas andavam praticamente quase desnudas, principalmente a parte de cima. Atrás das colunas daquele grande templo, que era construído em mármore, se faziam os sacrifícios. Ali também os homens se prostituíam com as mulheres engravidavam, eram expulsas do templo, e a razão da qual essas pessoas eram expulsas, e Diana, a deusa mãe, é por essa razão que o apóstolo Paulo coloca em Efésios a paternidade de Deus. No versículo 3 do capítulo 1 ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e responsabiliza também a maternidade humana. Então é nesse contexto que Efésios é colocado, uma cidade idólatra, adorando a uma deusa pagã, cheia de ocultismo e de magia, mas que o evangelho de Deus e o evangelho da cruz de Cristo chegou, mudou a cultura, mudou rumos, destinos e a história de muitas pessoas também, como o evangelho tem poder para fazer ainda hoje. Então veja a dificuldade, né? Olha, uma cidade muito grande, uma cidade rica, próspera financeiramente falando, mas também tinha esse lado obscuro. O que tornava Éfeso rica, o que tornou Éfeso grande, foi propriamente dito os cultos, né, da fertilidade. Muito bem colocado aqui esses nomes, Artemis e a deusa Diana, dependendo do ponto de vista ou de qual localidade você vinha, tinha esses cultos de fertilidade, havia essa prostituição exacerbada em Éfeso, também o ocultismo, e esse livro tão caro que fora escrito para tentar atrair quanto mais pessoas. O historiador nos conta que muitas pessoas desciam para Éfeso para ver esses cultos, para participar desses cultos, mas eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que um certo Paulo desceu para Éfeso também, glória, permanecendo ali por um bom tempo, e o tempo que ele esteve lá não perdeu tempo, entenda o paradoxo da palavra, e começou a ministrar e falar de Cristo. E veja a proposta, tu já imaginou uma cidade de Éfeso? Agora nós estamos falando de uma proposta de escrita de uma cidade agora, ou de um povo que seria eleito. Não seria fácil, não foi fácil a missão de Paulo, trazer algo novo para aquela cidade, especialmente no tocante à religiosidade de Éfeso, que já adorava a deusa Artemis, a deusa Diana, tinha os seus cultos religiosos, especialmente culto de prostituição, e, por fim, aproveitando esses cultos e fazendo o comércio daquela cidade girar. E você que está me ouvindo agora nesse momento, você imagina uma situação de pregar um Deus que é contra a prostituição, contra todo tipo de ocultismo. Como é que ficaria aquela cidade? Como ficaria? Mas o importante
e aqui a gente deixa para o outro ponto, o importante não é como ficaria Artemis, não é como ficaria o templo à deusa Diana. O importante salientar aqui é como ficará o evangelho sendo ministrado. Aonde ele chegar, ele vai causar efeito. Já tendo sido mencionado os destinatários, que é a cidade de Éfeso e a sua situação tanto geográfica, muito bem posicionada em relação ao mar Egeu. Também já mencionado a religiosidade em Éfeso, o ocultismo de Éfeso e o culto promíscuo de Éfeso. Agora nós vamos a uma situação tanto diferente. Como fundar uma igreja, presbítero Evandro, em um meio tão difícil. A cidade é muito boa, por sinal, por estar bem colocada. Éfeso era uma das cidades que faziam, além do seu porto excelente para o comércio, as suas ruas eram que davam destino às demais cidades da Ásia Menor. Mas a gente observa que era uma cidade que cultuava a deusa Artemis, ou a Diana, né? E vivia um culto, que esse culto se prostituía, nesse culto se adorava a deuses pagãos, e a cidade vivia em torno, o comércio vivia em torno dessa situação. Como fundar uma igreja, ou como essa igreja foi fixada, e qual foi a estratégia que Paulo usou, ou como Deus usou a Paulo para estabelecer uma igreja em um meio tão caótico. O apóstolo Paulo ele entendeu algo que é muito interessante, é que, como sendo um povo gentil, ele sabia que aquele era o alvo para o ministério a qual Deus o chamou. Usando a inteligência, o método de fundação daquela igreja foi basicamente a evangelização. Paulo evangelizou Éfeso e os seus arredores por pelo menos 3 anos. E antes que ele chegasse lá também, existiam alguns poucos cristãos ali. E você sabe que Paulo, ele é, acima de tudo, o maior teólogo missionário que existiu na história do cristianismo. Então ele percebeu uma coisa que é muito importante. Se Éfeso era a cidade mais importante da província da Ásia Menor, e era a entrada, inclusive, para a Ásia, ele percebeu que ali era o local ideal para se fundar uma igreja. Como sendo ele um grande fundador e o maior na Bíblia de fundação de igrejas, o apóstolo Paulo logo percebeu isso, potencializando isso. Ele chega na cidade de Éfeso, e a Bíblia deixa isso muito bem claro, Atos registra, que ele encontra 12 discípulos que nem ao menos ouviu falar do Espírito Santo. O que Paulo então fez? Ministrou o Espírito Santo sobre ele por meio de imposição de mãos. E você sabe que se um homem, pastor Dekel, cheio do Espírito Santo, tem o poder de levar o evangelho transformador a uma nação, você imagina só 12 homens cheios do Espírito Santo abalaram aquela cidade de aproximadamente 500 mil habitantes. O apóstolo Paulo passa também a ensinar na sinagoga por durante 3 meses, ensinando tanto a judeus como a gregos, e depois ele vai ensinar no Odeon, que era a escola de pensamento de Tirano. Ele ensina gregos, ele ensina judeus, e o evangelho então é difundido, uma igreja ali é fundada, e ela se torna tão importante, ela é tão importante que é a primeira carta de todas as igrejas da Ásia, a qual o apóstolo João, na sua visão, e por meio de Deus, ele envia a primeira carta, é a igreja de Efésios. Então não houve dificuldades, na realidade, reformular aqui a minha expressão, não havia dificuldade nenhuma que impedisse a Paulo de ser usado por Deus para a instituição de uma igreja ali em Éfeso. E não houve a dificuldade da prostituição, do comércio voltado para esse fim, mas Paulo vencendo todas essas barreiras, todas essas dificuldades, encontrando sim também apoio, né, um apoio de 12 pessoas ali, já parte instruída pelo batismo de arrependimento de pecados, como muito bem você colocou, e agora Paulo vai instruí-los acerca do batismo com o Espírito Santo. E veja que esse é o grande diferencial da igreja de Éfeso, o Espírito Santo de Deus agindo na vida de Paulo e daqueles que agora estavam ajudando a Paulo. A gente for ler Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que até os lenços que Paulo usava, e Deus usa dessa primícia para dar foco, para dar ênfase àquela igreja. A igreja que é liderada por Cristo, ela tem algumas missões, e Deus vai nos usar da maneira que Ele quer e do propósito que Ele tem para o local, de várias maneiras, para edificação. Foi necessário usar lenço com poder e com autoridade? Sim, foi. E Paulo foi o canal que Deus usou. Mas o que vale salientar, e nós estamos vivendo um tempo difícil, esse que nós estamos vivendo hoje, eu vi algo que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar.
há muitas igrejas fundadas e o firmamento dela não é a palavra, não é Cristo o centro. Daí então a gente já passa quase a falar aí do próximo ponto, a saudação epistolar, né? Paulo usa da expressão graça e paz, os dois pontos de primícia que Deus tem a nós. Mas, continuando o raciocínio, é o que a gente tem visto antes da parada que está assolando a nossa nação brasileira, dos templos, é que muitas igrejas fundadas e vivem em primícias de milagres, de milagres e de milagres. Lenços ungidos, lençol ungido, vassoura ungida, sobe o monte, desce o monte, e a gente está procurando esse povo agora para curar toda uma nação que está aí com medo, temerosa por conta de um vírus. Sabe o que é que a gente precisa fazer? É voltar aos pés do Senhor com sinceridade e acreditar no poder da palavra, porque o Evangelho transforma. E quando necessário for, Deus vai usar as nossas mãos para curar. E Paulo fundou uma igreja ali sólida na palavra e cheia do Espírito Santo de Deus, que foi o grande diferencial. Então, partindo desse ponto, nós temos aí a saudação de Paulo, né? Que ficou uma saudação muito bem conhecida. Ele dirigia-se a todos a quem ele tinha a sua comunicação a fazer, toda a igreja, e aonde ele ia para falar do Evangelho, ele chegava e já se posicionava, né? Ou saudava a igreja que foi fundada, ou aqueles que seriam evangelizados, com a expressão graça e paz. É uma expressão que lembra o favor gratuito e misericórdia de Deus quanto aos destinatários. E nós precisamos desta graça e desta paz que vem de Deus para os nossos corações. Meus amados, na continuidade nós vamos agora para o ponto 3, que é o propósito e mensagem. Veja, a igreja já fundada, irmãos que já aceitaram a Cristo, e vale salientar aqui também algo muito importante. Veja, há uma dificuldade hoje, e essa dificuldade ela está em todos nós, no processo de evangelização. Paulo deixa um exemplo extraordinário aqui. Enquanto ele evangelizava, muitos aceitaram, mas teve muitas pessoas que foram relutantes, contra, e falaram até mal do evangelho pregado por Paulo. Mas isso não fez com que ele desistisse da missão para o qual Deus o chamara. E é isso que eu quero focar aqui, concluindo esse raciocínio em relação à igreja, é que nós não podemos desistir do propósito que Deus nos chamou. Se uma porta se fecha aqui, outra vai se abrir ali na frente. Mas nem você e nem eu podemos parar de pregar, parar de adorar a Deus e levar o propósito de Deus através das nossas vidas. Tá? Então, eu quero aproveitar o ensejo, para você que está me vendo, para você que está me ouvindo, nos ajude a divulgar o Evangelho do Reino de Deus, também nas redes sociais. Aproveita esse contingente de pessoas que lhe curte, que lhe segue, que você tem esse contato, tá? Vá conosco até eles através do Evangelho, através desta lição, que ela tem poder para transformar a sua vida. Presbítero Evandro, igreja montada, igreja fundada, um excelente pastor, um excelente ministro, conhecedor de lei e também conhecedor da graça, aos propósitos e mensagens para aquela igreja. Aquela igreja passava por dificuldades como todas as igrejas passam. Então, Paulo tinha um propósito acerca daquela igreja. O que é que nós podemos dizer ao nosso telespectador que está nos vendo e nos ouvindo aqui? Alguns propósitos pelos quais Paulo escreve aquela igreja. Sem dúvida, assim como toda carta, epístola ou qualquer escrita que você envia a alguém, há um propósito pela qual você escreve e dirige essa escrita a alguém. Talvez a razão de que o Paulo faça isso, nós vamos entender, isso fica muito visível para cada um de nós, você que já leu a epístola aos Efésios, você percebe que não há problemas como nas demais cartas que Paulo escreve, não existe nenhum tipo de problema específico que Paulo quer tratar quando ele escreve aquela carta. Talvez porque passaram por ali também grandes mestres do ensino, como por exemplo Apolo, como por exemplo Timóteo passou por ali também, Irineu e também Príscila e Áquila. Então foi uma igreja que ela foi bem tratada na questão de doutrina, na questão do ensino e da palavra de Deus. O propósito que Paulo escreve ali, praticamente a mensagem dele parece mais um sermão, e o propósito dele é simplesmente de estimular os fiéis a que permaneçam firmes na fé que eles receberam. Tanto é que ele escreve dizendo que eles devem permanecer na vocação em que eles foram chamados.
Agora você imagina uma carta de 6 capítulos que é lida em público a judeus e gentios. A quantas pessoas, pastor Edequiel, essa carta não influenciou por seus propósitos escritos e tem influenciado nós até o dia de hoje? Porque a mensagem que foi para eles e que foi também para nós e que é para todos nós é essa, que nós venhamos permanecer na vocação a qual nós fomos chamados. E é isso que Deus ele tem para mim e também ele tem para a sua vida. Ele vai tratar pontos como que nós devemos viver na vocação que nós somos chamados, mediante essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, também preservando a unidade da fé. Era basicamente esse o propósito do apóstolo Paulo a escrever a Epístola aos Efésios. Tá dando essas orientações, bem visto que para aquele período muitas pessoas eram novas convertidas. E estas pessoas novas convertidas traziam consigo práticas, né, dos cultos a Artemis. Então, Paulo querendo ajudar essas pessoas com um dos seus propósitos, né, ajudar na parte da evangelização. E nós temos um passo importante, é que aqueles cristãos eram marcados pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Paulo tem uma missão extraordinária, de colocar no coração, na cabeça e no coração, que aqueles que estavam vindo agora para Cristo, eles deveriam tomar uma nova postura, deveriam ter uma nova ação, tanto na sua vivência, muito especialmente na prestação de cultos. Observa que a gente tem visto com o passar do tempo que essa questão de vir para Cristo tem ficado assim um pouco light. Você pode observar que quando alguém resolvia aceitar ao Senhor Jesus Cristo, ele dia após dia ia num processo de transformação física, transformação intelectual, transformação moral, para que o Evangelho, com a ação do Espírito Santo, transformasse. Então, Paulo tem também esse princípio. Haja vista muitas pessoas convertidas ao culto, à prostituição, convertidas a outros cultos, agora precisariam ser ensinados, melhor dizendo, estavam sendo readaptados a um novo conceito de um culto, de um Deus verdadeiro, de um Deus trino, que pode, que fez e continua fazendo. Também vale destacar que tinha a necessidade de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Você olha que os éfesos, eles iam aos cultos, faziam a sua prestação de culto aos seus deuses, e esses cultos eram culto de prostituição. Agora eles estavam sendo ensinados, e agora a gente vai para o ponto 2, que é a mensagem. Paulo estava ensinando no ponto 2, e aqui para a gente já partir para a conclusão, ele queria ensinar uma mensagem, que Cristo era o cabeça e nós éramos o corpo, a igreja era o corpo. Que Cristo agora é quem comandava, Cristo vinha dele todas as diretrizes para aquela nova igreja que estava se formando. Eu sei que não era fácil, mas é possível. Com relação à mensagem, meu amigo, o que é aquela igreja, e como você já mencionou aqui, tantos mestres, tantas pessoas tão eloquentes, tão conhecedoras, passaram seus conhecimentos àquela igreja. Qual a mensagem, o foco principal da mensagem à igreja de Éfeso? O foco principal é o que aqui já foi dito, era simplesmente que atentassem para a sua nova maneira de viver, permanecendo na vocação em que foram chamados. E fica muito claro para nós aqui que o apóstolo Paulo ele tem uma mensagem, e ele enfatiza muito, de uma forma muito forte, a mensagem dele, como sendo que esse corpo que está ligado ao cabeça, que é Jesus, que ele deixa muito bem claro, e aos Efésios ele escreve e deixa isso muito bem claro da forma que ele diz o seguinte, que toda prostituição, que toda impureza ou que avareza a partir de agora, daquele momento da nova vida em Cristo, nem tampouco se nomeasse entre eles. Então ele coloca como Jesus sendo o cabeça e todos os membros ali como sendo o corpo de Cristo, e que eles deveriam ser dirigidos pelo cabeça, que é Cristo Jesus. Muito bem, então, sendo dirigido por Cristo Jesus, aos propósitos da mensagem. Veja, o autor coloca aqui a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo, e a gente vê que aqueles 12 primeiros que Paulo encontra ali, eles conheciam o batismo de João Batista, mas não conheciam o batismo pelo Espírito Santo, e
reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Paulo está levando uma mensagem de paz, porque havia várias denominações de pessoas. Paulo estava levando uma mensagem de batismo pelo Espírito Santo e, muito especialmente, estava ensinando aquele povo ali um plano de salvação direto de Deus, executado por Cristo. Pensa numa mensagem ministrada àquela igreja. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está nos acompanhando neste momento, nós concluímos aqui, pedindo a graça de Deus, que esta palavra que aqui ora ministrada possa ter penetrado ao teu coração. Continue conosco, porque outras lições virão. É uma proposta muito interessante. E eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do presbítero Evandro. Amém. Evandro, que Deus possa te abençoar, continue dando graça, conhecimento, sabedoria, e que Deus possa te levar aos mais longe rincões aí da nossa terra. Também mencionar, vocês não vão ver, mas está a Neves aqui conosco, que é a superintendente geral da Escola Bíblica Dominical, acompanhando aqui esse estudo. Que Deus possa abençoar a nossa vida, abençoar a tua vida, e que a boa mão do nosso Deus continue estendida sobre todos nós, abençoando-nos em tudo que precisamos. Eu quero te convidar a tu curvar a tua cabeça para que juntos possamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por esse momento que passamos juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar com os teus filhos, podendo aprender um pouco mais de ti e dos teus propósitos, Senhor, para a tua igreja e para todos nós. Continua a dar a graça a todos nós, nos permita adentrar a mais lares possíveis com o evangelho que transforma, que sara, que cura e que liberta. Que tu possas usar as nossas vidas para o teu querer e para a tua vontade. Fica conosco porque precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Curta, compartilhe e nos ajude a levar o evangelho à maior quantidade de lares possíveis. Deus abençoe.